Hoje nós vamos tratar um tema muito sensível, um tema muito vulnerável, um tema difícil de trazer para a igreja. Então, tem mais ou menos que eu queria trazer essa palavra. Tem 2 anos mais ou menos estudando essa palavra. Então, foi um pouco difícil, eu confesso. Primeiramente porque é um tema que tem destruído a comunhão dos irmãos com Deus, tem destruído a fé dos irmãos, tem destruído o fruto do Espírito Santo, não porque ele é corruptível, mas porque a carne do ser humano é. Aleluia! E o tema qual vamos tratar hoje é relacionamento entre pais e filhos. Glória a Deus. E talvez você esteja se perguntando, como que esse jovem vai me ensinar a ser um pai bom? Como que esse jovem vai me ensinar a ser uma boa mãe? Aleluia! Não sou eu que vai te ensinar essa noite. Glória a Deus! É a palavra de Deus. Porque eu não tenho nada a te ensinar, mas a palavra tem. Jesus não tinha filho e corrigia os pais. Aleluia! Vamos ler primeiramente, antes de nós lermos, vamos entender o que vai ser tratado aqui sobre o que tem sido o jovem na sociedade. Para que o jovem existe? Qual é o papel do jovem no mundo? Para que sentido? Talvez a palavra de Deus vai te mostrar o sentido da sua vida esta noite. Nós estamos vendo que hoje o jovem é tudo isso que nós estamos vendo. Esse caos, essa derrocada, esse povo sem limites, que não sabe por onde começa, e nem sabe para onde vai, e nem por onde termina. Hoje você senta com um jovem, pergunta o que ele quer ser, ele não sabe responder. Hoje você pergunta para um jovem qual é a profissão que ele quer ter, ele não sabe ter, ele não sabe dizer. Ele não sabe o sentido da vida dele. Glória a Deus, aleluia! Porque para alguns jovens, o sentido da vida dele é dormir, acordar e pecar. Esse é o sentido da vida dele. E a palavra de Deus, ela vai te dar alguns princípios para você entender que você necessita ser um bom filho. Mas também entender quem é o principal agente. Quem está nesse meio? Quem está enganando os jovens? Lógico, é Satanás. Satanás, ele está envolvido na educação e na formação destes jovens, perdendo prioridades. E primeiro eles atacam os jovens, em seguida atacam os pais, para não ter o que educar o filho. Porque se ele ensinar o filho no caminho que ele tem que andar, o filho vai corrigir ele amanhã. Mas pai, você não falou que era desta maneira? Por que está dessa maneira? Aleluia! E por que o jovem, ele é o principal alvo do inimigo das nossas almas? Por quê? Porque é lógico, porque o jovem está em formação. O jovem ainda está aprendendo. Ele não sabe. Hoje você pergunta para o jovem, ele não sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. Hoje o certo é errado e o errado é certo. Não sabe diferenciar, não tem filtro. É levado de um lado para lá, é conduzido pelas más amizades, pelas más condutas, pelos conceitos que a sociedade dá. Vamos começar a leitura bíblica pelo versículo 41. Muitos dizem que gostam de mim. Depois que eu terminar essa pregação, continuem gostando de mim, por favor. Aleluia! Glória a Deus! Apertam o cinto, Aleluia, aleluia. como diz o pastor Rodrigo. No versículo 41 do capítulo 2 de Lucas. Estou muito animado para pregar essa palavra. Amém.
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas capítulo 2, versículo 41 diz o seguinte. Nós vamos ler versículo por versículo, tá? E cada versículo vai trazer a ideia a qual as Escrituras querem nos dizer. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. É interessante porque era um costume judeu naquela época. Todos os anos acontecia a festa da Páscoa. E os pais tinham o costume e o hábito de levar os filhos, a família, para participar dessa festa. E neste meio, eu posso dizer que tantas vezes as festas é um perigo. As festas é um perigo para o povo de Deus. Quando não entendemos quem é o principal convidado, ou quem realmente deveria estar na festa. Vamos para o versículo 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Note comigo que tantas vezes esse é um dos pensamentos dos jovens. Eles dizem que eles só têm 15 anos, que eles só têm 17 anos, que eles só têm 10 anos. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Jesus já tinha 12 anos. Tem algumas versões que não dizem já, mas diz 12 anos. Esse já, o que é? O que a Escritura está querendo dizer com isso? É que já está pronto. Já está pronto para começar o ministério. Já está pronto para fazer as coisas de Deus. Tantas vezes nós nos pegamos dizendo que não temos capacidade, que nós não temos força o suficiente, que nós só conseguimos andar e cansamos facilmente. Mas esse pensamento é de ímpio. É ímpio que diz que Deus proverá, Jesus sabe minha hora, o tempo é de Deus. E eles dizem aqui, aí você deve estar pensando como jovem. É lógico, era Jesus. Isso é pensamento de ímpio. Ímpio tem pensamento assim. Pensamento de cristão é Jesus. Talvez algumas coisas são inalcançáveis, mas Deus me dá capacidade, Deus me dá força para fazer todas essas coisas. Porque as Escrituras pedem para que nós cumpramos o que está escrito. Mas eu tenho dois exemplos, e um deles se encontra em Jeremias capítulo 1, versículo 7, a qual o nosso jovem Gabriel vai estar lendo. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Quem não quiser acompanhar, quiser só marcar, porque nós vamos permanecer aqui em Lucas 2, 41. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. É isso. A Escritura está dizendo que você não é apenas um menino. Porque Deus, Ele não escolhe o capacitado. Deus, Ele capacita o escolhido de Deus. Talvez você tenha pegado em pensamentos: eu não estou pronto, eu não consigo, eu não faço. E eu tenho uma palavra para dizer: isto não é pela tua força, é o Espírito Santo que produz tudo isso. Uma das maiores derrotas que eu tive na minha vida foi porque eu achei que este braço era forte o suficiente. Glória a Deus. E quando eu reconheci que eu era fraco, aí sim. Glória a Deus. Porque quando você reconhece que você é fraco, você tem uma dependência de Deus. Mas quando você é forte, ou acha naqueles pontos que você é forte, aí você não vigia. Porque você pensa que você é forte naquele ponto, aí você não vigia. Aí você para de depender de Deus, porque você é forte, ou que acha que é. E a segunda escritura, só para quem quiser marcar, está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 8. Pode ler, Gabriel. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli,
e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Agora o comportamento é diferente. Agora é chamado outro profeta. Mas o comportamento e a atitude é diferente. Diferentemente do outro menino que diz: eu sou apenas um menino. Esse agora diz: eis-me aqui, Senhor. E talvez Deus esteja somente esperando essa sua atitude. Eis-me aqui, papai. Glória a Deus. Eu não tenho capacidade, eu não tenho força, mas o Senhor me capacita nesta obra. E eu vou chegar num dos princípios que eu queria já começar a trabalhar. Apertem bastante os cintos para não cair da cadeira. Está no versículo 43, que diz o seguinte: e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Qual é o problema agora? O problema agora é falta de comunicação. Lembrando que Maria e José eram grandes homens, é uma grande mulher e um grande homem de Deus. Não me entendam mal. Aqui eles apenas, por um momento de descuido, deixou Jesus ir lá com as crianças. E não soube seus pais, não se atentaram com a distância, a ausência de Jesus. Quantas vezes, irmãos, a distância e o afastamento, ele é lento, ele é vagaroso, ele vai se afastando, e a pessoa não está percebendo, e Jesus está, e a pessoa nem percebe que Jesus não está ali, pela falta de comunicação. O perigo está aqui. Deixou Jesus no meio lá das outras crianças, porque era um costume judeu. Os pais iam na frente, as crianças no meio e as mães atrás, para cuidar das crianças. Na ida e na volta. Agora vamos para o versículo 44, que diz: eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Atenção, na parte A diz: pensando ele que vinha em companhia. Eles achavam que Jesus estava com ele, quando realmente não estava. Entenda o problema aqui. Não é Jesus. Pois quem deveria cuidar de Jesus? O próprio Jesus? Sendo criança? Logicamente que não. São os pais. A responsabilidade de cuidar dos filhos é dos pais. E sabe por que eles não sabiam onde estava Jesus? Porque eles não conheciam o seu filho. Eles não conheciam o seu filho. Tenha cuidado quando você pensar com o seu filho, só porque ele está sentado no mesmo ambiente que você, ou porque ele está assistindo a televisão junto com você, ou porque ele está no quarto dele e você está na sala, que ele está junto com você. Que ele está junto com as suas atitudes. Aleluia, glória a Deus. Esse pensando vem de engano. Aleluia. Como eu sei se eu conheço meu filho ou não? Glória, glória. Tem alguns princípios para isso. Como que eu sei se eu conheço meu filho ou não? O que seu filho leu hoje na Bíblia? O que seu filho orou com Jesus hoje? Você sabe o que ele orou? Qual é a... Então vamos começar por mais fácil, que eu acho que eu comecei muito difícil. Que as coisas espirituais realmente são difíceis. Qual é a matéria preferida do seu filho na escola? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o prato preferido? Somente os pais. O que seu filho quer ser quando crescer? Qual é a profissão que seu filho quer ter? Não sabe. Não sabe responder. Não sabe. Uma porque o filho não é direcionado a querer uma profissão, talvez.
ou talvez nem se proclamou a perguntar: qual foi o último problema que seu filho passou na escola? Quantos inimigos de Deus tem dentro da sala do seu filho? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas o seu filho pregou esta semana? Sabe responder? É um perigo. Não conhece. Não conhece o filho. Mora no mesmo ambiente. Senta e come na mesma mesa. Mas não sabe. Isso é um perigo. Perigo. Eu me peguei pensando essa semana, por que Deus colocou somente uma cobra? Somente uma cobra. Ou por que existia somente uma cobra no jardim? Aí veio na minha mente, porque não existia internet. Porque a cobra lá da casa dela fazia assim: come a maçã. Aí vai lá e ele caía. Vai ser bom para você. Com quem seu filho tem conversado? Como diz um pregador nessa poltroca. Você não sabe quais os vídeos que o seu filho tem visto? Se você não tiver responsabilidade para educar o seu filho, Satanás vai. Você acha que Satanás não está interessado em ensinar o seu filho? Porque o jovem é o maior alvo. Porque o jovem é frágil. E fica dizendo que é frescura. O jovem é o maior alvo atingido dentro da igreja. Porque ele não tem pensamento. Ele não sabe diferenciar o errado do certo. Não senta. Quantas escrituras o seu filho sabe de cor? Você não sabe. Talvez nem você saiba quantas escrituras de cor. E talvez você: Luan, mas para que isso? Porque quando Jesus estava no deserto, ele estava com uma Bíblia na mão? Glória a Deus. A palavra de Deus. Eu sou obrigado. Se eu quero ser um obreiro da casa de Deus, se eu quero ser um missionário da casa de Deus, se eu quero ser um evangelista da casa de Deus, se eu quero ser um pastor da casa de Deus, eu sou obrigado a estar afundado aqui milhões de horas por semana. Isso é uma responsabilidade do cristão. Camarada que não sabe de palavra, ele é jogado para lá e para cá pelo diabo. O pregador de qualquer igreja fala a maior heresia. Ele não conhece. Ele dá glória a Deus. Que não conhece palavra. Não conhece. Então Satanás chuta ele como ele quiser. Ele não tem conhecimento das escrituras. Não sabe. Continuem gostando de mim. Aleluia. Vamos lá para o versículo 44. Na parte B agora. Vem depois da palavra caminho. Andaram caminho de um dia e procuraram-no entre parentes e conhecidos. Agora o versículo 45. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Então até aqui. Estão procurando Jesus. Sabe por quê? Porque não conhece o filho. Se você fica andando, fala que nem o pastor lá de cima, o pastor Rodrigo. Ele diz: se você fica andando que nem uma bobocona procurando seu filho para cima e para baixo, é porque não conhece o seu filho. Não sabe o caminho que ele anda, não sabe o que ele pensa e não sabe a vocação que ele tem dentro da igreja. E como que você espera que ele leia a Bíblia? Como que você espera que ele faça as obras de Deus se você não ensina? É um princípio bíblico. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. É um princípio bíblico. Se você tem procurado, talvez, aonde Jesus não está,
isso também significa que você não conhece Jesus. Você anda para cima e para baixo, procurando de porta em porta, é porque não sabe onde Jesus está. Você precisa ficar ouvindo voz de consolo todo dia. Você vai estar tudo certo. Fica batendo a mão nas costas, dá uma energia, a pessoa, é verdade. Aí no dia seguinte, tá mal de novo. Porque se baseia nos consolos. É movido de emoção, sentimento. Sentimento não leva ninguém para o céu, leva a santidade. Não entra carro, não entra casa, é arrependimento. Se você ouve uma palavra que vai te dar, mentira. A minha palavra, a minha Bíblia, diz que é arrependimento. Crente arrependido, é crente rico. E ter não é errado, mas quando essas coisas te têm, aí sim. E quando seus pais não te encontram, eles sabem o que você está fazendo? Quando seus pais não sabem onde você está, não está diante dos olhos do papai, da mamãe, o seu pai, ele tem convicção de onde você está? E o que você está fazendo? Não, eu sei que meu filho não está aqui, mas onde ele estiver, ele está pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Meu filho não está aqui, mas onde ele estiver, ele está orando por alguém. Onde meu filho estiver, ele está jejuando por alguém. Essa é a convicção do seu filho? Então está errado. Está errado. Ou você como pai, que não está tendo essa convicção, e talvez você não seja pai ainda ou mãe, e talvez ache que isso não vai ser interessante para você. Mas isso serve de alerta para você talvez não errar como seu pai errou, ou talvez não errar como sua mãe errou. Porque as pessoas erram. Eu não participo de uma família perfeita, não participo de uma igreja perfeita, nem de um bairro perfeito. Então uma hora eu vou errar com você, e vai ter uma hora que você vai errar comigo. O princípio bíblico é perdoe. Perdoa. Porque se você não perdoar, o diabo ele vai te amarrar num tronco e ele vai te chicotear de dia e de noite. Você vai querer comer, você não consegue. Você vai querer dormir, você não consegue. Você vai viajar, aquela pessoa parece que viaja com você. Glória a Deus, aleluia. E a pessoa está lá feliz, tomando uma água de coco, e você lá destruir. Ai, aquele moço me beliscou. Pegou na cara, já velho, já tá. A Bíblia diz, ó, não te dou comida sólida, porque ainda bebe leite. Meu Deus. É leite de criança. É Paulo, a Bíblia diz. Então por isso que às vezes a gente tem que ser manso na palavra, porque o povo está pronto. Ou seja, só não o conhecem, como também não sabem o chamado e a vocação do filho. Ou até sabia, mas não imaginavam que seriam tão cedo. Porque o anjo do Senhor já tinha avisado Maria. Ó, seu filho vai ser o próximo herdeiro do rei. Ele vai ser a próxima geração de Davi. Já sabia. Você precisa ter convicção como pai, que a qualquer momento pode chamar o seu filho para ser um obreiro. Está preparado para isso? Qualquer momento. Misericórdia. Vamos ler o versículo 46.